Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. Eu começo essa edição com as manchetes dos sites dos principais jornais do país. Folha de São Paulo, e-mails desmontam versão à CPI e mostram a atuação de secretário de Guedes em medida provisória que atrasou compra da Pfizer. Ministério da Economia reconheceu que participou de reuniões, apesar de não informar a atuação à comissão do Senado. E agora o Estadão, extremo sul de São Paulo, registra 2,3 graus negativos, temperatura mais baixa dos últimos 17 anos na cidade. A temperatura medida em Engenheiro Marcilac é a menor já registrada na capital paulista pelo Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas. E agora, valor econômico, Tarcísio defende medida provisória para marco regulatório das ferrovias. Em live do Valor, o ministro também afirmou que espera vencer em breve os entraves ao leilão da Ferrogrão. E por fim, o Globo. Bolsonaro e Lula atacam possibilidade de terceira via para eleições de 2020. O presidente afirmou que candidatos que tentam se apresentar como alternativa não vão conseguir atrair a simpatia da população. Já o petista chamou a terceira via de desculpa e invenção. O governo vai recomendar que todas as escolas das redes públicas de ensino do país retomem as aulas no mês de agosto. Os Ministérios da Educação, da Saúde e pela Casa Civil elaboram um texto que deverá ser uma recomendação e não obrigatório, para que as escolas das redes públicas reabram a partir de agosto. No entanto, a gestão da maior parte das escolas do país cabe aos estados e municípios. O texto deve prever um apoio do Ministério da Saúde aos estabelecimentos de ensino públicos do país, com a realização de testes, uso de equipamentos de proteção individual e recomendar protocolos sanitários, como lavar as mãos e utilizar álcool em gel. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson foi alvo de novos ataques do seu ex-assessor. Segundo ele, Johnson não queria decretar um novo confinamento no ano passado porque as vítimas da Covid-19 tinham mais de 80 anos. Dominic Cummings, o polêmico ex-assessor especial de Boris Johnson, fez nesta terça-feira um novo ataque ao primeiro-ministro britânico. Cummings, que deixou o cargo de maneira repentina em novembro depois de ter sido um dos homens mais poderosos e temidos do governo, concedeu uma longa entrevista à rede BBC. Há alguns meses, ele lançou um feroz ataque contra Johnson em seu blog ao dizer que o primeiro-ministro não estava apto a gerir a pandemia. Ele detalhou suas acusações em 7 horas de audiências em uma comissão parlamentar em maio deste ano. Agora, em um trecho da entrevista exibido de maneira antecipada, ele afirma que no ano passado Johnson resistiu a seguir os conselhos dos cientistas de ordenar um segundo confinamento nacional porque considerava que a medida não funciona e teria argumentado que não se poderia prejudicar a economia por causa da morte de pessoas com mais de 80 anos. Johnson acabou ordenando um segundo confinamento de 4 semanas em novembro passado, seguido de um terceiro de mais de 3 meses em janeiro deste ano, devido à explosão de casos provocados pela variante Alfa. Downing Street negou à BBC que tais conversas tenham acontecido e afirmou que desde o início da pandemia o primeiro-ministro adotou medidas necessárias para proteger vidas, com base na melhor assessoria científica. O governo japonês confirmou hoje que o imperador Naruhito vai estar na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio. Ainda não foram confirmados os detalhes da participação nos eventos, mas é esperado que ele declare oficialmente o início das Olimpíadas. Presença real na abertura das Olimpíadas de Tóquio. A agência da Casa Imperial confirmou que o imperador do Japão, Naruhito, vai fazer parte da cerimônia na próxima sexta-feira. Ele tem o papel de presidente honorário dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos 2020. A expectativa sobre a participação do imperador é de que ele seja mais do que apenas um espectador. É possível que declare oficialmente o início do evento. Naruhito não estará acompanhado da imperatriz Masako, mas sim ao lado de algumas centenas de personalidades japonesas e estrangeiras.
O imperador do Japão não tem poder político, mas é figura simbólica para o país. No fim de junho, o chefe da agência da Casa Imperial declarou que Naruhito estava preocupado com o aumento dos casos de Covid-19. Mais tarde, o governo japonês minimizou a declaração. O bilionário americano Jeff Bezos disse que ficou maravilhado com a beleza e a fragilidade da Terra quando viu o planeta do espaço hoje durante o voo a bordo de uma cápsula de sua empresa Blue Origin. Se não bastasse ser o homem mais rico do mundo, na atualidade o bilionário americano Jeff Bezos entrou para o seleto grupo de pessoas que já foi ao espaço. O fundador da Amazon fez história nesta terça-feira e pôde observar a Terra a partir da cápsula criada por sua empresa Blue Origin. Após a experiência, ele não escondeu a emoção durante a entrevista coletiva. A parte mais profunda disso, para mim, foi olhar para a Terra e olhar para a atmosfera da Terra. Cada astronauta, todos que estiveram no espaço, dizem que a experiência é transformadora. Eles ficaram surpresos e pasmos com a Terra e a beleza dela, mas também com a fragilidade. E eu posso garantir isso. Além do bilionário, participaram da missão o irmão de Bezos, Mark, a pioneira espacial Wally Funk, de 82 anos, e o estudante, de apenas 18 anos, Oliver Dahmen. Estes dois últimos tripulantes são as pessoas mais velha e mais nova a irem ao espaço. A cápsula Blue Origin foi impulsionada pelo foguete New Shepard, também da empresa de Bezos. E essa edição termina aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. E se quiser rever as nossas reportagens, é só acessar o canal HIT Notícias no YouTube. Obrigada pela sua companhia. Tchau.